quando lá termina dizendo que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, é agradável e perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Nós podemos confiar. Nós podemos, irmãos, porque Ele é perfeito. Permita-me abrir um parêntese, fechando esse primeiro momento. Domingo passado, nós falamos sobre a desobediência do povo de Israel. E dentro dessa desobediência, eles não exterminaram alguns povos, eram para que todos os povos de Canaã fossem exterminados, eles deixaram alguns. E aconteceu o que Deus já sabia que ia acontecer. Eles se misturaram com esses povos. Houve casamentos mistos. E o texto lá de Juízes, capítulo 3, fala que através desses relacionamentos, dessa mistura, eles passaram a cultuar outros deuses. A palavra de Deus é muito clara em nos falar a respeito do jugo desigual. Que comunhão há a luz com as trevas. E a gente às vezes acaba percebendo que alguém acaba se envolvendo em namoro com uma pessoa que não é cristã. Isso é uma desobediência à palavra de Deus que é perfeita. Deus sabe o que faz. Deus tem o melhor para nós. Ah, mas fulano casou lá com alguém que não era crente, fulano se converteu, a misericórdia de Deus alcançou aquelas pessoas, mas esse fulano, ou algum parente meu, meus pais, não é parâmetro. O parâmetro é a palavra de Deus, que é perfeita. Eu queria trazer esse adendo, principalmente para os adolescentes, para os jovens. Cuidado, para não cair no engano do seu próprio coração, para não cair nas armadilhas. Creia na palavra de Deus que é perfeita e que não tem falhas. Fecha parênteses. Eu até citei a questão do descanso lá na criação, o 7º dia do descanso. Como isso é importante, irmãos. Como é importante a gente tirar férias com a família, descansar. Tem gente que vive só do trabalho e ele se orgulha, já tem 3, 4, 5 anos que eu não tiro férias. Misericórdia, irmãos. Não faça isso. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós podemos confiar. Não se deixe ser enganado por si mesmo, pelo seu próprio coração. O que Deus faz, Ele é bom. O que Deus faz é perfeito. Não há falhas. Amém? Segundo, Deus é fiel. Falei da perfeição de Deus. Compartilhe agora da fidelidade de Deus. O que Ele promete, Ele cumpre. O que foi dito por Ele lá atrás, a Moisés, ao povo, está sendo cumprido agora, no que diz respeito à repartição das terras. Deus está cumprindo. Ele já havia começado com as 2,5 tribos e agora Ele vai terminar com as demais tribos. Novamente falando do método no versículo 2, por sorte, foi do jeito que Deus determinou, seria executado, não houve mudança de plano. Porque Deus mudou de ideia, não, Ele está cumprindo aquilo que Ele disse. Seria daquela forma que Ele mesmo determinou. Mesmo o povo sendo infiel, mesmo desobedecendo ordens, Deus, Ele cumpre a sua parte. E esse texto eu queria que você abrisse, 2 Timóteo, capítulo 2, por favor, acompanha comigo esse texto, 2 Timóteo 2, do 11 ao 13. Enquanto você abre, eu vou ler um outro texto, Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel. E o texto que eu pedi que você abrisse diz assim, 2 Timóteo 2,
11 ao 13. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele permanece fiel porque é dele, é de sua essência, e não tem como negar a si mesmo. Ele é fiel por causa dele mesmo. Deus é fiel. Eu achei interessante uma frase, eu até trouxe um livro aqui para indicar para os irmãos. Esse livro é muito bom, Os Atributos de Deus, do A.W. Pink. Não sei se alguém já leu. Os Atributos de Deus. E ele diz, falando sobre a fidelidade, ele diz o seguinte: a fidelidade é uma das gloriosas perfeições do seu ser. Perfeição, fidelidade. Nós somos muito tentados, irmãos, a não crer na fidelidade de Deus, principalmente nos momentos de adversidade. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós não podemos permitir que o inimigo se aproveite desses momentos. Deus, Ele é fiel em toda e qualquer situação. Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo. Quando nós olhamos para as profecias a respeito da vinda de Cristo, lá no Antigo Testamento, elas se cumpriram. Quando Cristo prometeu enviar o Espírito Santo, eu os enviarei o Consolador, Ele enviou, porque Ele é fiel. Cristo prometeu estar conosco todos os dias, lembra lá no final? Mateus 28 e 20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tal não está cumprindo isso, irmãos. Ele está conosco aqui agora, eu creio. Você crê? Ele é fiel. Ele também prometeu que voltará para buscar a sua igreja. Ele há de voltar. Assim eu espero e almejo esse grande e glorioso momento. Ele disse isso lá em Marcos 13, 26 ao 27. Nós temos a promessa da eternidade. Ele é fiel e há de cumprir tudo que Ele prometeu. A fidelidade, irmãos, ela é a marca dos filhos de Deus, pelo menos assim tem que ser. Nós temos que ser encontrados fiéis em tudo. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte. Ele está falando isso para a igreja de Esmirna: e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que desafio, mas é possível porque Cristo está conosco, ser fiel até a morte. Você conhece a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, do 14 ao 30, vocês devem se lembrar, o seu Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para um, para que eles negociassem, e voltaram na prestação de contas, e ao que ele tinha dado 5, ele multiplicou e lhe trouxe 10, ao que ele tinha dado 2, multiplicou e trouxe 4, mas ao que lhe deu 1, ele não trouxe nada. E ele disse então ao primeiro e ao segundo, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqueles que são salvos, convertidos, eles permanecem fiéis até o fim, e entrará no gozo do Senhor. Mas aquele que não é fiel, ele disse: e o servo inútil, lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Seja fiel, irmãos, em tudo. Peça para Deus sondar o teu coração. Seja fiel no seu trabalho, seja pontual, seja submisso à liderança, seja fiel nos teus negócios, seja fiel no teu casamento, com a esposa, com o esposo que Deus te deu. Honre a Deus. Seja fiel no teu testemunho de cristão. Tem um texto que é muito conhecido, Mateus 5,37. Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não.
que disto passar vem do maligno. Irmãos, que eu e você possamos cumprir com os compromissos. Cumpra com os compromissos, cumpra com promessas feitas. Seja alguém de palavra, seja alguém digno de confiança. É triste alguém ser conhecido por não ser uma pessoa de confiança ou fiel. E fulano, misericórdia, sai longe desse fulano, que com ele nada, né? Ele não cumpre nada. Comprou, irmãos, paga. Não faz de conta que não é com você. Não corra, não fuja dos credores. Assuma, se está apertado, pelo menos ligue, preste contas. Pegou emprestado, devolva. Seja fiel. Deus, Ele é fiel conosco. Mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E em terceiro e último lugar, Deus é soberano. Esse mesmo autor, ele falando sobre a soberania, permita-me falar o que ele disse aqui, a respeito da soberania de Deus. Deus, ele não está sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente, age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. O sentido da soberania divina é que Deus é Deus de fato. Bem como é de nome, que Ele ocupa o trono do universo, dirigindo todas as coisas, fazendo todas as coisas, e ele termina com um pedacinho do versículo de Efésios 1:11, todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Soberania de Deus. Versículo 2 aí do nosso texto, né? Novamente sobre o método da repartição, sorteio. Quem que determinou isso? Deus. Ele pediu opinião para alguém? Ele é soberano. Versículo 3 traz a informação que a gente já tinha, e domingo passado a gente falou um pouco sobre os levitas, que os levitas eles não teriam herança. Quem é que determinou isso? Deus. Eles teriam cidades. No versículo 4, ele cita que dos filhos de José saíram duas tribos, Efraim e Manassés. Deus quis assim. Talvez os outros, mas que injustiça, dele saíram duas tribos. Deus quis assim. Deus é Deus e Ele faz o que lhe apraz. Nós lemos o Salmo 135 e diz que tudo aquilo que aprouve a Deus fazer, Ele fez. Permita-me ler um texto, Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus pede conselho para alguém, irmãos? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A gente sabe que isso gera no coração de muitos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o nosso coração. Gera revolta. Fica indignado. Que absurdo. Mas aquele que tem um coração quebrantado, convertido, isso gera gratidão, irmãos. Isso gera paz. Então seja grato pela vida que Deus te deu, porque talvez tem pessoas que ficam praguejando, como é que vida miserável, olha esse emprego miserável que Deus me deu, misericórdia, agradeça.
bendiga e louve o nome do Senhor, até mesmo nas dificuldades. Quando nós olhamos para a vida de Jó, irmãos, quanto sofrimento, quanta dificuldade, Jó se manteve fiel. E ele reconhece a soberania de Deus. Ele diz aqui em Jó 23:14, pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. O que ele determinou, ele vai executar. Eu não sei do que se trata, mas ele sabe. Deus é soberano. Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Escolha soberana, sem mérito nenhum da nossa parte. Aprove a Deus, irmãos, que Cristo viesse, sofresse, padecesse, fosse humilhado, morresse. Lembra quando Jesus lá na cruz, ele mesmo deu aquele brado: Deus, por que me desamparaste? Cristo experimentou a solidão. Ele foi homem de dores, sabe o que é padecer, mas no final ele disse o quê? Consumado está. Está sendo cumprida a vontade soberana de Deus. Então, irmãos, vem as doenças, vem o desemprego, vem os problemas, brigas dentro da família. Quem nunca aqui teve problema na família? Dificuldade, irmão com irmão, brigando com irmão, traições. Mas possamos olhar para Deus em sua soberania, que não perde o controle de nada, e olhando para Ele, Ele nos dará forças para prosseguir, para seguirmos firmes nessa jornada da vida, que eu e você possamos descansar na presença de Deus. E eu não posso deixar de ler esse texto que é tão conhecido, fechando aqui a minha fala. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, você sabe esse texto aí? Quem conhece esse texto? Todo mundo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Guarda esse detalhe. Sabemos que todas as coisas, não são somente algumas, são todas as coisas. Então não se desespere. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então, diante desses atributos, perfeição, fidelidade, soberania, tantos outros que nós poderíamos citar aqui nesse texto, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, pelo menos aqui nesse momento nós temos aqui uma atitude correta do povo, né? De obediência. Olha aí o versículo 5, né? Que diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel. Então que o Senhor renove as tuas forças nessa noite, para você prosseguir. Que o Senhor acalme o teu coração. Não sei se você está passando um momento terrível, desesperador. Que o Senhor acalme o teu coração e Ele te ajude a ser obediente em tudo. Ore, pondere, cuidado para você não agir precipitadamente. Olhe para dentro de si e peça: Deus, me ajude a descansar no Senhor, porque Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de ti nos mínimos detalhes. Deus abençoe. Vamos orar? Curva sua cabeça, por favor. E eu quero te louvar, Senhor, por essa noite tão preciosa, em que nós pudemos aqui relembrar a tua morte, o teu sacrifício, celebrarmos a Santa Ceia, motivo de muita alegria, de muita gratidão. Obrigado. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado
por tudo que tem acontecido conosco, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Obrigado pela tua perfeição. O Senhor não erra. O Senhor faz tudo perfeito. Obrigado pela tua fidelidade. Já pensou se o Senhor fosse como nós? Mas graças a ti mesmo, não, assim não é. O Senhor não pode negar a sua própria essência. O Senhor é fiel. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua soberania, e possamos aprender a cada dia descansar em ti, confiar em ti e obedecer, como nós vemos agora nesse momento, o povo obedecendo e executando as ordens que haviam sido dadas para Moisés lá atrás, e passam a repartir a terra. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, seja uma semana na tua presença, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de forças para vencer as batalhas, a vencer as dificuldades e honrar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.